Vamos então ao texto de Êxodo. Convido você a me acompanhar, o texto de Êxodo, lá no capítulo 20. Êxodo capítulo 20, e nós leremos o verso 8, 9, 10 e 11. Êxodo capítulo 20, de 8 até 11. Diz assim o texto sagrado: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, ó Deus, por aquilo que o Senhor já revelou na tua palavra. Te damos graças porque o Senhor tem sido bondoso e tem falado ao nosso coração. A nossa oração é que o Senhor mais uma vez fale profundamente a nós e que as verdades bíblicas do passado sejam verdades para nós hoje, e que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, ao passo em que nós tenhamos o entendimento de viver a tua palavra nesse tempo, nesse momento histórico no qual nós estamos inseridos. Te damos graças e te louvamos, com a certeza de que o Senhor há de edificar a tua igreja por meio da tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós estamos diante aqui do 4º mandamento, e esse mandamento fala do descanso, e nós hoje veremos como de fato é descansar, e como o nosso descanso está ligado com a nossa espiritualidade, a nossa devoção a Deus. Parece até que as pessoas não entendem isso, que a forma como trabalhamos reflete a nossa devoção, mas também a forma como descansamos, ou se descansamos ou não, reflete o nosso entendimento bíblico em relação às coisas de Deus. É um mandamento que, por conta de uma falta de entendimento, provoca muita confusão. E nessa noite eu quero explicar, ou tentarei explicar bem os ensinos desse 4º mandamento, porque na realidade esse é o mandamento mais longo e mais detalhado, e obviamente tem uma característica muito específica, e nós então estudaremos a profundidade desse texto, desse 4º mandamento. É um mandamento mais longo, é um mandamento que tem mais detalhes, e nós precisamos nos ater a alguns desses detalhes. Os israelitas, por exemplo, julgaram que esse era o mandamento mais importante, e por isso esse mandamento recebeu demasiada atenção em detrimento dos outros. E é muito interessante porque esse mandamento se tornou extremamente forte para os israelitas, mas ao mesmo tempo fonte de muitas interpretações equivocadas. Infelizmente, até nos nossos dias, há bastante denominações cristãs fundamentadas nessas interpretações equivocadas a partir desse mandamento. Por exemplo, só no Pentateuco nós temos 11 vezes esse mandamento repetido do dia do sábado, e durante todo o Antigo Testamento nós temos por mais de 100 vezes essa orientação em relação ao sábado. E aí nós precisamos ter o entendimento que foi Deus quem estabeleceu os dias da semana e consequentemente o dia do descanso. Então faz parte do plano de Deus, faz parte do propósito de Deus que nós tenhamos o entendimento correto e bíblico daquilo que nós entendemos como descanso, como na linguagem bíblica nós chamamos do dia do Senhor. Então o dia do Senhor é um dia bem definido para Deus, e Deus então colocou essa realidade para o seu povo. É bem verdade que Jesus mostrou para nós como nós podemos cumprir esse 4º mandamento, como nós veremos mais adiante. O 4º mandamento começa com uma expressão muito interessante, que nós precisamos lembrar do dia do sábado. E lembrar aqui é mais do que uma palavra mental, é mais do que uma expressão
é uma verdade que traz um princípio de recordação e de que nós precisamos recordar e colocar em prática. Então, basicamente é o seguinte: você precisa lembrar daquilo que você já sabe e colocar em prática. Então, lembrar aqui traz a ideia de reconhecer o princípio do descanso e da confiança no Deus soberano que criou todas as coisas. Então, lembrar no dia do sábado significa você e eu descansar no poder soberano de Deus e saber que Ele que criou os céus e a terra certamente cuidará da minha vida e da sua vida. Então, a ideia do descanso é uma ideia de que nós confiamos plenamente naquele que nos criou. E essa expressão, lembra-te, também foi usada para falar ao povo da situação de escravidão no Egito. Quando o próprio Deus diz assim: lembra-te que fosse escravo na terra do Egito. Então, o que nós podemos entender aqui? Que tanto na criação como na redenção, nós precisamos ter essa lembrança de Deus, essa memória em que nós resgatamos a nossa identidade como criaturas de Deus, filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, mas que também fomos salvos por Ele. Então, o que nós precisamos ter em mente é que esse mandamento nos leva ao princípio do descanso e da plena confiança de que Deus está cuidando e sustentando a nossa vida. O quarto mandamento fala dessa confiança em Deus, ao passo em que nós vamos nos distanciando dos afazeres, dos negócios rotineiros e ordinários da vida, a fim de nós nos reunirmos como povo de Deus na Assembleia dos Santos, juntamente com os filhos e as filhas de Deus, para prestar culto. A ideia também do sábado estava muito relacionada com a espiritualidade do povo. Era um dia de exclusividade. Então, basicamente, o sábado tinha a finalidade do descanso, mas também tinha duas finalidades: a adoração a Deus e o descanso do povo de Deus. Então veja que o quarto mandamento, ele sinaliza para a santificação. Então o sábado, ou seja, o dia do descanso dos afazeres rotineiros, tem o propósito de santificar, de nos levar para a santificação. E esse dia tem que ser dedicado à santificação, como nós veremos mais adiante. Então não é somente um descanso da vida frenética, dessa correria que nós temos no nosso dia a dia, desse frenesi social que nós estamos inseridos. Não é para a gente simplesmente parar. Precisamos parar para refletir, parar, segundo essa expressão bíblica, para lembrar que somos criaturas de Deus, lembrar que nós somos cuidados de Deus e lembrar que nós fomos salvos por Deus. Então essa é a ideia do quarto mandamento, é a pausa das nossas atividades para reflexão e para santificação. E aí a pergunta que o texto coloca diante da nossa realidade é o seguinte: nós estamos diante do Deus Santo, que merece a honra, a glória e majestade. Então nós precisamos usar o dia do sábado para a nossa santificação, logo prestaremos culto. Então Deus aqui estava mostrando um princípio claro para o seu povo, que todo povo deveria se reunir nesse dia com exclusividade para cultuar o nome do Senhor. E daí vem a expressão que nós encontramos na Bíblia, que depois a tradição cristã foi cristalizando, que nós chamamos do dia do Senhor. Então os israelitas falavam o seguinte: não, sábado é o dia do Senhor. Já nós cristãos falamos o seguinte: domingo para nós é considerado o dia do Senhor, como nós veremos daqui a pouquinho. Então, se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai me acompanhar no versículo 9, por exemplo, que o texto vai dizer o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então veja que Deus fala que nós temos 6 dias para realizarmos toda a nossa obra, mas que o sábado é sábado do Senhor teu Deus. Então, em outras palavras, nós temos um dia de exclusividade para reflexão para as coisas de Deus. Nós temos que separar um dia para recarregar as nossas energias.
A Natália vai pegar aqui para mim um carregador de uma bateria que eu vou explicar isso. Aqui Deus está dando uma diretriz muito clara: não farás nenhum trabalho. E essa diretriz serve para todos os integrantes da sua casa. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Pode ser uma outra bateria, igual essa que eu uso no microfone aqui, joia, só para eu explicar isso. Então veja, a pessoa que tem a liderança da casa não pode permitir com que ninguém faça nenhum trabalho. Pode deixar por aqui que eu vou explicar. Você só está me ouvindo agora, nesse exato momento, porque o irmão Carlos colocou as pilhas, essas baterias aqui para carregar. Então ele coloca lá para carregar, põe na tomada, e aí quando eu chego aqui, ele vai lá, retira as baterias carregadas e põe no microfone, e aí então o microfone está funcionando. Temos essa outra bateria aqui, que é para violão e instrumentos de forma geral. Eu nem sei basicamente quais os instrumentos que uso, mas eu sei que basicamente o violão usa essa bateria. Então essa é a ideia. Se eu pudesse ilustrar o que significa o descanso, é isso: nós estamos parados dos afazeres rotineiros para nos recarregar da nossa espiritualidade. É um tempo de reflexão, mas não é um tempo de ócio, não é um tempo para a gente ficar parado sem saber o que vai fazer, não é isso. É um tempo para que nós busquemos ao Senhor e deixemos claro que nós confiamos plenamente em Deus. Então veja que não podemos fazer nenhum trabalho. Agora, o que os fariseus e os escribas levaram ao pé da letra foi o seguinte: eles fizeram uma outra lei em cima desse mandamento. E aí então, até hoje lá em Israel, por exemplo, os elevadores, eles ficam no dia de sábado subindo e descendo, porque eles acham que é um trabalho apertar a tecla que vai levar ao determinado andar. Então eles acham que isso é um trabalho, e pegaram ao pé da letra de uma maneira bem literal. Então o que o texto está dizendo para nós é o seguinte: olha, você precisa entender que você precisa descansar, você precisa ter uma pausa, você precisa entender que você não é uma máquina, você precisa entender que a vida não se resume ao obter, ao ganhar, mas que a vida se dá na reflexão das coisas de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ao descansar o nosso coração nas providências de Deus. E aí no versículo 11, nós temos o princípio teológico, ou a explicação teológica, porque nós precisamos descansar no dia do sábado, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento no domingo. Dá uma olhadinha comigo, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, ou seja, toda a criação de Deus. Deus fez tudo isso em 6 dias, mas no 7º dia Deus descansou. Então veja, o próprio Deus falando: olha, eu peço que vocês não trabalhem, porque eu mesmo criei o mundo, o mar, a natureza, tudo que existe em 6 dias, e no 7º dia o Senhor descansou. E aí quando nós voltamos lá no relato de Gênesis, a gente vai acompanhando a forma como Deus vai criando todas as coisas a partir do nada, a partir da sua fala, a partir da sua voz, e de cada dia. É muito interessante que Deus diz assim: e viu Deus que tudo isso era bom. E viu Deus que tudo era bom. E depois, no sexto dia, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, e diz o texto: e viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Enquanto Deus está falando da natureza, da criação, o texto bíblico diz que Deus olhava e falava o seguinte: tudo isso é muito bom. Mas quando ele olha para o homem, ele fala o seguinte: isso é muito bom. E essa expressão muito bom é entendida na teologia como uma espécie de um elogio para o homem, no sentido de que o homem é a coroa da criação de Deus. Então Deus
após criar todas as coisas, diz o texto lá de Gênesis capítulo 2, que quando Deus termina no 7º dia a sua obra que fizera, Ele descansa nesse dia de toda a obra que Ele tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, ou 7º dia, e o santificou. O santificou por quê? Porque o próprio Deus descansou de toda a sua obra. E é interessante que desde o início da criação, Gênesis capítulo 1, até Gênesis capítulo 2, quando o texto fecha falando sobre a criação de Deus, por 7 vezes o texto diz que viu Deus que tudo isso era bom, ou seja, Deus se alegrou com a sua obra. Então, de forma clara, o texto mostra que o descanso de Deus nada tem a ver com fadiga. Deus não estava cansado, mas que esse descanso de Deus tem a ver com aquilo que Ele fez e como Ele ordenou a paz no caos. Se você conhece bem a Bíblia, você vai se lembrar que no início do relato de Gênesis, o texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas Deus é que traz a sua palavra criadora e diz: haja luz, e houve luz. E aí então Deus começa o seu processo de criação. Então Deus viu que a terra estava em repouso, que a terra estava em ordem, e assim Deus descansa da sua obra criadora. Então veja que o descanso está ligado à conclusão da obra. E aí que nós precisamos entender que o princípio de Deus é o seguinte: Ele, Deus, descansou porque a obra estava feita, e nós precisamos ter um dia na semana para descansar, para entender que a nossa obra foi feita. Dá uma olhadinha comigo no texto, versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você tem 6 dias para fazer tudo, e no 7º você precisa parar. Você precisa descansar, você precisa contemplar inclusive aquilo que você fez, para ver se aquilo que você está fazendo de fato é aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Então o 7º dia tem essa ideia de descanso, de pausa, para inclusive fazer com que a gente entenda o significado da nossa existência, porque basicamente tem muita gente que está trabalhando, fazendo tanta coisa, está tão cansado, e só está correndo atrás do vento, como disse Salomão. Não entendeu o significado da vida, não tem prazer na vida. Tem gente que está trabalhando, acumulando riqueza, mas nem tem tempo para ter uma refeição com a sua família, não tem tempo para ir ao culto, ir à igreja, ir fazer uma visita, estar com a sua família. Ele não tem tempo para ouvir a voz de Deus, porque ele está tão agitado, tão pressionado. E o 4º mandamento está dizendo para nós que Deus pede que nós trabalhemos, mas o trabalho também tem um limite, porque se nós ficarmos trabalhando de domingo após domingo, nós vamos chegar à exaustão, e precisamos entender que o nosso corpo, ele precisa de uma pausa, porque nós não somos máquinas. É interessante que quem lida com a natureza, quem lida com a agricultura, sabe muito bem disso, que a terra precisa ter um tempo de descanso. Eu me lembro quando eu conversava com meu avô, o pai do meu pai, e eu ficava perguntando para ele: avô, por que de tempos em tempos os agricultores mudam as culturas de plantio? Ele falava: meu filho, para não estragar o solo. E aí, viajando por esse interior do nosso estado de São Paulo, eu sempre vi muita cana-de-açúcar, mas depois de um tempo, eles começaram a trocar, colocaram soja, milho, e eles vão trocando, porque a terra precisa também de descanso, não pode ter somente uma cultura de plantio. E nós precisamos entender isso. Até a natureza precisa de pausa. E esse mandamento do sábado, do descanso, basicamente, no meu entender, é uma parábola para a vida, que ensina para nós que depois de trabalhar dias a fio, de luta, de trabalho, nós sempre teremos a sensação de que faltou alguma coisa, de que nós precisamos fazer mais. Não sei se você tem essa sensação. Às vezes eu tenho a impressão, a percepção que ficou alguma coisa para trás, que eu deixei de fazer alguma coisa, que a minha semana não foi tão produtiva. Às vezes, eu não sei se você teve essa percepção, eu já tive durante vários tempos na minha vida, e algumas semanas, às vezes, as coisas são tão agitadas e corridas, que quando eu vejo já é quinta-feira e dá a impressão que eu não fiz muita coisa, dá a impressão que
o tempo foi completamente acelerado, e o nosso Criador sabe da nossa ambição egoísta. A gente não quer parar, a gente quer trabalhar para enriquecer, a gente quer estabelecer relações comerciais até no dia do descanso, e a gente se esquece que esse dia é para santificação, que nós precisamos de uma pausa, que nós precisamos de um descanso, e esse tempo de descanso ele é extremamente importante para nós. Não sei se já disse aos irmãos, mas houve um tempo em que eu gostava tanto de trabalhar, e eu era tão acostumado ao trabalho, que eu caí no erro de vender as férias. Segui meio que a trilha do meu pai, que sempre vendeu as férias por conta da dinâmica da casa, porque precisava de mais recursos, até o dia que eu entendi que as férias são importantes para nós, para a gente parar um pouco, refletir, descansar. Veja que o princípio do sábado não é somente um dia na semana, mas é uma pausa para a vida. De tempos em tempos a gente precisa ter um momento sabático de descanso, de reflexão, sair daquele momento de muita pressão, de muita correria, de muita agenda, de descanso, refrigério para a mente, para santificação, para buscar uma orientação de Deus para alguma área determinada da nossa vida. Deus nos chama semanalmente um dia para o descanso, para lembrarmos que Ele é quem nos sustenta. Sabe o que significa esse dia de descanso? É quando nós entendemos que quando a gente dá essa parada, essa pausa, nós estamos dizendo para todo mundo que nós confiamos em Deus. Quando você, por exemplo, separa o domingo e você fala assim: eu não trabalho no domingo, eu não quero ganhar dinheiro no domingo, eu vou deixar o domingo para o dia do Senhor, o dia de descanso, descanso dos afazeres rotineiros, para me dedicar exclusivamente a Deus e a minha família, para ter um momento de santificação. Então, quando nós separamos um dia para o louvor ao Senhor e para esse processo de santificação, nós estamos falando ao mundo que nós confiamos em Deus, que nós confiamos na providência do Senhor, que é Ele quem sustenta a nossa vida. Mas quando nós descumprimos esse mandamento e usamos os nossos dias, ou melhor, todos os nossos dias para o trabalho, nós estamos mostrando ao mundo que nós somos insensatos e que não confiamos na provisão de Deus. O princípio do sábado é o seguinte: para, descansa, porque eu estou cuidando. Para, descansa, porque eu estou agindo. Em outras palavras, sabe o que Deus fala para nós nessa questão do sábado? É o seguinte: descansem e confiem em mim. Descansem enquanto eu trabalho por vocês. Podemos resgatar alguns salmos, por exemplo, que o nosso Senhor, Ele não cochila, Ele não dorme, Ele está trabalhando. O nosso Senhor Jesus disse que Ele e o Pai estão trabalhando todos os dias, em todos os momentos. Há um outro salmo que diz que nós precisamos dormir, e enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando. Enquanto nós estamos descansando, Deus está trabalhando. Deus está provendo, Deus está cuidando, Deus está enviando os recursos necessários para as nossas vidas. O sábado foi instituído para nós celebrarmos o cuidado de Deus com as nossas vidas e com as nossas famílias e com o seu povo. Celebrar as providências de Deus sobre nós, sobre o seu povo. É um dia de celebração, é um dia de culto, é um dia de descanso e santificação, é um dia de pausa e reflexão sobre o cuidado de Deus. Agora, interessante, caminhando para o final, como o sábado é visto no Novo Testamento. Como nós somos informados pelos evangelistas, Jesus não veio para revogar ou abolir a lei, mas que Jesus veio para cumprir a lei, e Jesus não descumpriu nenhum dos mandamentos. Inclusive, Ele cumpriu esse mandamento do sábado. Explico. Por exemplo, em Marcos capítulo 2, Jesus aprova que seus discípulos famintos entrem lá naquela lavoura e peguem alguma coisa para comer. O que Jesus estava ensinando é que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, o que é mais importante? Guardar o sábado ou cuidar da vida humana? É cuidar da vida humana. Por exemplo, em Marcos capítulo 3, Jesus cura um homem com a mão ressequida, sugerindo que nós devemos fazer o bem no dia do sábado.
Muitos israelitas pensam que não podem fazer nada, absolutamente nada no dia do sábado. E Jesus, no dia do sábado, ele curou aquele rapaz com a mão ressequida e mostrou que no sábado, no dia do Senhor, nós podemos trabalhar sim, mas trabalhar para o Senhor. Trabalhar para fazer o bem. Interessante que em Lucas capítulo 13, Jesus restaura a mulher com espírito de enfermidade, indicando que o sábado também é um dia de liberdade, um dia de atuação. Em Lucas capítulo 14, Jesus cura um homem que sofria com a retenção de líquidos em alguns lugares, algumas partes do seu corpo, mostrando que o sábado é um dia de misericórdia. Jesus mostrou o real significado do dia do Senhor, do dia do descanso. O real sentido do sábado não é apenas cumprir o ritual, e sim ter um tempo de descanso no Senhor, ter um tempo, um dia para fazer o bem, para agir com misericórdia, para promover libertação aos cativos. E isso é muito importante. Então Jesus nos ensina que Ele não veio revogar a lei, destruir a lei, mas Ele veio cumprir a lei. E como Jesus cumpriu a lei? Fazendo tudo aquilo que Deus queria que Ele fizesse no dia do sábado. Então veja, o sábado, não podemos ver o sábado como apenas e tão somente um ritual. Por exemplo, é claro que nós precisamos ter a compreensão de que Jesus é o ápice da revelação de Deus. Então, se o sábado é da lei, Jesus ressuscita no domingo. E por isso a igreja cristã, a partir do Novo Testamento, ela celebra o dia do Senhor não no sábado e sim no domingo. Por isso nós celebramos o Senhor e consideramos o dia do Senhor no domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, e daqui a pouquinho nós falaremos sobre isso. No livro de Atos a gente vê isso, no livro do Apocalipse, quando João é visitado pelo Senhor, ele estava no dia do Senhor, ou seja, no domingo. Paulo orienta a igreja de Corinto a fazer a coleta no dia do domingo. Então, o que nós acompanhamos na igreja primitiva é que o domingo se torna o dia do Senhor. Agora, porque nós estamos na graça, nós vamos desprezar os princípios que temos no Antigo Testamento, dos mandamentos de Deus? É claro que não. Então veja que é importante, esse princípio que servia para o sábado deve servir para o domingo. Ou seja, os cristãos devem ter sim um dia de exclusividade para o Senhor. Nos outros dias você trabalha, você corre atrás, você luta, você faz tudo aquilo que você tem que fazer, mas você precisa entender que o domingo é o dia do Senhor, em você vai parar os seus afazeres, vai dar grande ênfase para o Senhor, vai ouvir a voz de Deus, vai buscar a sua santificação e vai cuidar da sua família. Agora, é claro que algumas pessoas levam esse princípio ou esse mandamento de uma maneira extrema. Então tem gente que não faz absolutamente nada no sábado, e aí no nosso caso no domingo. Então você precisa tomar cuidado se você não está exagerando. Agora, o que Deus exige de nós é o seguinte: exclusividade, um tempo de pausa para a santificação. E é interessante que às vezes as pessoas falam o seguinte: não, pastor, eu preciso descansar no domingo porque eu estou muito cansado. E a Bíblia vai ensinar o oposto disso, que quanto mais cansado nós estamos, nós precisamos descansar em Deus. E às vezes as pessoas pensam que somente elas estão cansadas, ou somente elas que trabalham. Não, eu preciso ficar dormindo no domingo. E a forma do cristão descansar é servindo a Deus, é estando em comunhão com Deus e com a igreja, com o povo de Deus. Então 6 dias você trabalha, você corre atrás das coisas, e você separa um dia para estar com o povo de Deus, conforme eu usei aqui a ilustração aqui, para você recarregar a bateria, para você recarregar a sua espiritualidade, para você ver o povo de Deus cantando as mesmas verdades que você também acredita. Isso renova a sua fé, isso descansa o seu coração, isso te leva à reflexão, se você está fazendo aquilo que Deus espera da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Então é importantíssimo a gente ter essa pausa, o domingo, parar, descansar. Eu achei fantástico uma frase de um teólogo, caminho para o final, eu não sei falar o nome dele, quando ele diz assim: Cristo levou com ele o sábado à sepultura, e da sepultura ele trouxe o dia
da ressurreição, que é amanhã de domingo. Então veja que nós precisamos entender que o princípio do descanso e da santificação permanece em Jesus, e Jesus nos ensina como cumprir esse mandamento. E como nós cumprimos? Quando nós entendemos que o domingo é o dia do Senhor, que no domingo nós precisamos ter esse processo de culto, de consagração, de santificação. Então, quais princípios nós devemos observar sobre o dia do Senhor? 3 pontos e eu encerro. Um dia para reunir com a sua família e com a igreja, para cultuar a Deus com o seu povo de uma maneira coletiva e pública. No domingo, nós nos reunimos para cultuar ao Senhor de uma maneira pública, coletiva. Não é um culto pessoal. Não é o culto da Igreja Batista Nova Canaã, não, é o culto do povo de Deus. É um dia especial em que nós nos reunimos. Por isso que na minha concepção, o domingo é o dia mais especial da semana. Porque a gente pode rever a igreja, rever os irmãos e ouvir aquilo que Deus tem feito nas vidas deles. Segundo lugar, um dia para descansar dos nossos trabalhos e mostrar ao mundo que nós confiamos em Deus. E aí você vai falar assim, mas e as contas, e os boletos? Confiemos em Deus, descansemos em Deus. Em terceiro lugar, um dia para encontrar descanso espiritual e renovação, reflexão em Cristo para os outros dias da nossa vida. Eu encerro com uma história. Veio um rapaz aqui fazer um trabalho para nós, foi muito interessante que ele falou assim para mim: ô pastor, eu posso vir trabalhar no domingo? Eu falei, no domingo não dá, domingo não tem jeito. Domingo a igreja está por aqui, domingo é o dia da celebração, é o dia do nosso encontro e tal. Ele falou, não, mas eu fico trabalhando lá na parte da construção. Eu falei, não, domingo não. A gente tem outros dias para fazer esse tipo de serviço, tal, não sei o quê. Mas eu peguei um fundo, assim, uma ideia dele. Eu falei, mas por que o senhor não pode vir então no sábado? Aí ele falou, não, no sábado não. Aí ele contou e leu para mim Êxodo capítulo 20, falou, não, o sábado é um dia sagrado. E eu entendi a linha religiosa dele, eu falei, está tudo certo. Então o senhor guarda o sábado, porque o senhor acredita mais nessas questões interpretativas do Antigo Testamento, da lei, então você tem medo, você é mais ritualista, então beleza, fica aí com o seu sábado. Agora, não tente violar o meu domingo, porque eu sou cristão, e o domingo para mim, ele é fundamental, é um dia de descanso. Porque veja, na visão dele, eu não quero abrir mão da minha religiosidade, mas eu quero forçar o outro a que ele abra mão da sua religiosidade. E nós, como cristãos, precisamos ter isso em mente. Domingo é esse dia de fazer outras coisas? Não, domingo não é esse dia. Aí alguém vai falar o seguinte, olha, na linguagem de Jesus, se a gente tiver uma emergência, claro que a gente vai fazer, claro que a gente vai cuidar. Como Jesus falou, olha, se a ovelha dele cair no sábado, ele vai cuidar, ele vai sustentar, ele vai recuperar. Se o seu filho passar mal, você vai cuidar. Quem trabalha em escala, trabalhar no domingo, está tudo certo. Agora, de uma maneira intencional, nós podemos separar um dia para cultuar o Senhor, para descansar e para buscar a santificação. Que Deus fale ao nosso coração e que Deus nos ajude a cumprir esse mandamento com excelência. Que Deus nos abençoe, povo de Deus. Amém?